Sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista. Vocês sabem, né? Sexta-feira, sextou, é dia de entrevista aqui no canal. E hoje a gente está com a nossa amiga Ruth Alves. Seja bem-vinda, Ruth. Prazer em tê-la aqui. Obrigado. Boa noite a todos. E é um prazer estar aqui Vamos com embora. vocês, porque já acompanho o seu trabalho e admiro muito. Simbora. Então, para começar, eu queria que você dissesse de onde que é você. Você é de que estado? Eu sou de Salvador, Bahia. Salvador, Bahia. Ok. Então, hoje a gente está com uma baiana aqui no canal. Mais uma, né? Já passaram alguns baianos por aqui. E você aqui está contemplando mais uma vez com a sua presença. Então, hoje é a história de Ruth. A gente vai conhecer um pouco da situação que envolveu a Ruth. Vocês podem ficar aqui à vontade para poder fazer perguntas, fazer algum questionamento, certo? Ruth, eu queria saber como é que chegou a Torre de Vigia, as Testemunhas de Jeová na sua vida? Como é que você parou lá? Ok. Só uma licença. Eu vou pedir para desligar aqui o telefone, por favor, Dalina. Oi. Desliga, porque eu estou te ouvindo aí. Tem uma pessoa aqui ouvindo você, ouvindo a gente, e aí eu estou ouvindo ela também. Enfim, precisei pedir para desligar. Ok, como é que chegou a torre na minha vida? Vamos lá. A torre chegou na minha vida como chega na vida de muitas pessoas, por meio da família. Eu sou de uma terceira geração, ou seja, a minha avó ensinou a minha mãe e a minha mãe ensinou a mim e aos meus irmãos. Então, nós nascemos num lar de testemunhas de Jeová. Foi assim que a torre entrou na minha vida. Então, no caso, desde pequena, você já nasceu nesse ambiente de Testemunho de Jeová. Exatamente. E como é que era para você ser uma criança Testemunha de Jeová? Eu acho que deve ser como é para toda criança. Aquela que aprende que tudo é errado e quando está lá na escola não pode participar de uma série de coisas como o hino nacional, uma festinha de um coleguinha de aniversário, você não pode participar. Então, você está sempre saindo daqueles momentos porque você acredita que aquilo está errado. Então, está o tempo todo em crise. Não podia brincar com os meninos da vizinhança porque não eram filhos de PJs. Então, naquele ambiente sempre restrito, sempre fechado. No caso, nesse período, você falou uma coisa que é interessante, a questão de amizades. Eu não sei se na sua época, como é que era essa questão de amizade? Você só tinha amizade com o pessoal do salão? Você conseguiu ter amizade com outras pessoas? Como era essa questão de amizade? Bem, na época, enquanto criança, basicamente com os meus irmãos. Somos quatro, né? Então, sempre os quatro juntos. Na fase da adolescência, até os 14 anos, eu era extremamente tímida, então não me encaixava muito em nenhum grupo. A partir dos 16 anos, que eu comecei a me encaixar em um grupo para o qual eu fui convidada, e aí eu comecei a interagir com outras pessoas. E aí depois deslanchou. Quando eu comecei a fazer meus estágios, fui fazer curso, trabalhar, então eu fui conseguindo desenvolver um círculo fora do Salão do Rei. Entendi, ok. Teve alguma situação que você passou, que você, nesse período ainda de infância para adolescência, que você se sentiu assim um pouco constrangida por conta das doutrinas, né? Que a gente sabe que existe muita questão de aniversário, que você falou a questão do hino nacional, mas teve algum momento que teve alguma situação que você achou desconfortável, que como uma criança ou como um adolescente normalmente não iria passar, mas por ter sido testemunho de Jeová passou? Sim, a que me deixava mais constrangida era a questão do hino nacional, porque na escola que eu estudei tinha essa coisa, né,
hastear a bandeira, de cantar o hino. Então, eu sempre ficava sem saber como eu ia me portar. E depois eu me sentia totalmente diferente, porque está todo mundo lá saudando, posicionado, e eu sempre tinha que ficar só com aquela posição de respeito que a gente é ensinado a ter, mas eu não participava de absolutamente nada. Por ser diferente esse tipo de comportamento, com- tinha essa questão das pessoas se afastar de você. No ambiente, ainda falo da questão da escola, só para que as pessoas que estão vendo entendam. Mas esse convívio na escola, para você, como era? Olha, meu convívio de escola foi um pouco difícil. Eu sofria bullying na escola pelo fato de ser muito alta. Eu, com 12 anos, eu já tinha 1,74 m de altura, era muito magrinha. E eu tinha aquele apelido maravilhoso de CDF, né, que eu não vou dizer o que significa aqui na Bahia. Então, eram essas três coisas. E depois vinha a questão de ser testemunha de Jeová, porque ele já denominava dessa forma, né? Pelo fato, mesmo não sendo batizada, mas sendo filho, já é como se fosse. Então, é crente, fulano é crente. Então, você sofre uma certa pressãozinha nesses ambientes. Uhum. Você chegou a batizar jovem? Não. Eu fui aquela eterna estudante, sabe? Aquela que estuda, Por estuda, quê? estuda. Na verdade, eu não sei por quê. Uma pergunta agora que você me fez que eu não sei te responder. E acho que talvez eu nunca saiba. Porém, eu sempre acreditei. E eu lembro que, quando a minha avó faleceu, na semana, né, antes disso acontecer, eu prometi a ela que no dia que eu resolvesse ser de alguma religião, eu seria testemunha de Jeová. Isso foi uma promessa que eu fiz lá no leito de morte, né? Então, eu cheguei lá no ouvidinho dela e falei. A gente sabe que é o último sentido, né? Que cessa, é a audição. Então, depois disso, eu tive um problema de saúde e fui para o interior. E foi lá no interior que eu continuei o estudo, e aí eu resolvi, depois que eu tinha melhorado minhas questões de saúde, aí eu resolvi realmente me batizar. Então, eu me batizei em 2018. 2018? Uhum. 2018. Menino, foi muito pouco tempo demais. É, mas a cartilha toda eu aprendi desde pequenininha, né? Uhum. Entendi. Então, no caso, você falou isso para sua avó, que é falecida, que era TJ, né? Sim, E aí a segunda geração é da sua mãe. minha mãe. Aí, A no segunda caso da geração já sua é minha mãe, mãe e eu sou a terceira. tem tias, tem parentes também? Tenho, quer dizer, tenho, né? Porque eles ainda estão vivos, mas a gente não tem mais contato, né? Mas tem a minha tia, que é irmã da minha mãe, todas as minhas primas também são, meu primo também é, de família, e eu só tenho um tio que não é. Então, no caso, a tua família realmente é ligada ao salão, né? Sim. Caramba. E aí, você percorreu todo esse período aí, não se batizando, mas acreditando, frequentando. Teve algum momento que você ficou assim, não, ali eu acho que não dá, ou você nunca passou na sua mente antes do batismo isso? Nunca, nunca passou na mente, nunca tive a noção das coisas que acontecem que hoje eu tenho. Isso nunca ocorreu. Até o período catastrófico que a humanidade viveu há algum tempo atrás. A pandemia, no caso, né? Exatamente. Não citei o Entendi. nome porque eu não sei se eu posso usar a palavra, né, na plataforma. Eu acho que a pandemia pode, só não pode falar o nome do Ah, vírus. tá. Uhum. Aqui algumas fotos que você mandou, que eu vou Sim. apresentar aqui, e eu gostaria que você contasse, né? Realmente muito. Eu achei interessante, né? Porque assim, como você de uma família com várias pessoas, né? De Uhum. várias gerações, né? Eu imaginava que você já tinha batizado rapidamente, né? Que geralmente que é o que acontece. Houve alguma pressão para que isso acontecesse?
Não, nunca houve pressão. Os meus 3 irmãos já eram batizados, inclusive eu fui a última dos 3. Eu sou a primogênita. Dos 3, eu fui a última a batizar. Mas nunca houve pressão para nenhum dos filhos. Ok. Muito bem. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver. Aqui tá as fotos que a gente Aí vai está a ver, que minha vocês mãe. vão acompanhar aí. Qual foram essas situações? Bem, essa primeira foto acho que foi o último congresso que a gente assistiu, foi antes do período, né? Essa foto aí. Essa aí com a minha mãe, no meio, sou eu e minha mãe. Minha mãe já está desperta, tá? Ela já está agora com 69 anos, despertou aos 68, ok? Aí foi no período, foi assistido em casa pelo Zoom, e essa foto da ponta foi a foto do batismo, né, em 2018. Entendi. Eu suspeitava, né? Mas eu achei um pouco recente, né? Então, a última foto aí foi a foto do dia do batismo, Uhum, 2018. Essa isso. foto com a sua mãe já foi no período da pandemia, Exatamente, pelo Zoom. pelo Zoom. Isso. E essa Você história chegou foi o último congresso. Foi o qual de 2020? O último que a gente teve antes da pandemia. Foi esse congresso aí. 2019. Isso. 2019. O amor nunca acaba, eu acho, né? Ah, o que já acabou, que nunca existiu? O do Zoom, Ruth, você assistiu de que ano? Foi depois que já tinha batizado do Zoom. Agora o ano eu não lembro. Só teve 2 que a gente pegou no Zoom. Aí eu não lembro qual foi, não. Uhum. O de 2020, eu ainda assisti uma parte, Hum, mas eu já estava não quero. Eu já sabia que eu não queria continuar, mas eu estava, né, hum, tentando dar uma suavizada para não chocar ninguém. E hum. aí, e aí o de 2019, 2018 você se batizou, aquela ali foi 2019 e ali foi pelo Zoom. E aí, sua história é bem recente, de 2018, de 2018 por diante. O que foi que aconteceu? O que aconteceu? A primeira coisa que aconteceu, que foi muito importante, foi um divisor de águas, foi um WhatsApp que eu recebi de um irmão de Serrinha. Um irmão, uma pessoa maravilhosa, o Nando, e ele me mandou esse WhatsApp falando que ele havia escrito a carta de dissociação e explicando o motivo, que foi aquele motivo que chocou o mundo, né, das TJs, melhor, dos dissidentes, né, que é a Corte Real Australiana. Então, aquilo ali já me chamou a atenção, aí eu comecei a pesquisar e fui descobrindo outras e outras coisas. E também eu já estava percebendo algumas contradições nas próprias literaturas. Então, eu comecei a pontuar. Às vezes eu assistia, preparava uma revista na sexta-feira, numa semana, 15 dias depois, eu tinha que estar consultando, porque eu já havia percebido que tinha algo errado ali. Então, o ponto alto foi aquela sentinela de 2017, quando eles falam ali, né, aquela alegação de não receber a inspiração divina, enfim, que é o ensinamento da TJ. Isso aí foi uma coisa que também fez com que eu fosse questionar os nossos amorosos anciãos. Então, só para eu entender, você disse que o primeiro ponto, no caso aí, que lhe chamou a atenção foi a questão de uma mensagem, foi isso? Exatamente. A mensagem que eu recebi do irmão informando que ele estava se dissociando e falando os motivos. Ele mandou essa carta para todo mundo que ele conhecia que era TJ. Falou, Ele, ele inclusive, mandou, ele mandou pelo WhatsApp? pelo WhatsApp, exatamente. Pelo WhatsApp. Todos os contatos deles que eram testemunhas de Jeová, então ele mandou uma carta informando que ele havia escrito a carta de dissociação. E um dos motivos para ele
foi a Corte Real Australiana. Então, foi uma coisa que foi muito chocante para mim também, pela questão dos pequenos, né? Do abuso com os pequenos. Quando você recebeu essa mensagem, isso aí foi, tu lembra mais ou menos em que época foi? Lembro sim, claro. No primeiro momento, teve uma resistência da minha parte, né, com relação à carta, quando ele escreveu. A princípio, eu ainda criei aquela coisa assim, de nem querer falar com ele, que é o normal, né? A gente está imunizado, né? Então, a princípio. Mas depois eu o procurei, a gente passou a trocar mensagens. Depois, inclusive, ele e a mãe dele, Berenice, que você deve conhecer, eu posso citar abertamente o nome dessas pessoas, foram pessoas que me ajudaram muito, porque eles começaram a me munir de material esses que eu passei a pesquisar, e tudo isso foi me ajudando a abrir os olhos e despertar mesmo. Mas a época, ó, a época para as pessoas entenderem. 2018 você se batizou. Ok, a época já foi, sabe quando? O meu anúncio saiu 29 de dezembro de 2021. Então, foi em 2021 que começou esse despertar. Não levei o ano todo para isso, não. Mas em 2021, em algum momento, eu recebi essa mensagem, comecei a pesquisar. Quando eu me entendi, está errado, eu parei na mesma hora de assistir as reuniões. Foi abruptamente. Não teve aquela coisa de, vou assistir, diminuir, não. Eu parei. Eu tinha parte na semana seguinte, liguei informando, não vou fazer, por motivos de ordem pessoal, e pronto. Aí parei de relatar, parei tudo. Tudo. Então, aí começou aquela coisa de querer saber, né? Porque cadê as horas? Aquela cobrança que você sabe, né? Relatório. Não tem relatório, não. No meio da resposta era a mesma. Não tem relatório, não. Até que um dia eu recebi a visita deles, já em dezembro. Então veja só, que coisa interessante, Ruth, que coisa interessante. Então, veja bem, você estava, antes dessa mensagem, vida normal. Uhum. Vida normal. E aí você recebe a mensagem de um irmão que se dissociou, que um dos motivos foi por causa da Corte Real Australiana. Você recebeu essa mensagem, logo do início, ficou assim meio resistente. Que é normal. Que é o normal, né? Porque o pessoal é treinado assim. Exato. E aí, depois de um tempo, você decidiu pesquisar. Como é que foi? Foi super rápido, na verdade. Eu não demorei muito tempo para pesquisar. Porque, assim, como no primeiro momento, a nossa tendência é não querer nem falar mais com aquela pessoa, só que isso sempre me incomodou. Eu nunca concordei com essa regra da desassociação, da gente não falar mais. Então, eu lembro desse detalhe. Um mês depois, eu fui em Camaçari e lá eu encontrei o cunhado da minha irmã, desassociado. Então, eu me dirigi até ele, dei boa tarde, cumprimentei e eu vi os olhos dele brilhar, porque chegaram quem? Eu, meu pai e a minha mãe. Então, 3 TJ chegaram. Ele ia se retirar do local. Então, nesse momento, eu falei com ele. E quando os olhos deles brilharam, eu entendi que eu não podia mais ficar sem falar ou procurar o Nando, que havia mandado a carta para mim. Então, de noite, eu entrei em contato com o Nando. Então, foi questão de um mês, aproximadamente. Eu entrei em contato com ele, mandei pedindo desculpas pela minha maneira de ter agido e tal. E, a partir daí, foi que comecei a ser munida mesmo de todo o aparato que tanto ele quanto a mãe dele me forneceram acerca dos erros doutrinários, dos escândalos, enfim. Uhum. Que coisa, rapaz, que coisa. Eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado também porque quando eu saí em 2020, eu fiz algo parecido. Quando eu disse, não vou mais, a princípio eu disse, não, eu não vou mais, também não vou pedir para sair, porque eu não escrevi nada para entrar. Se quiserem vir atrás de mim, venha. Aí vieram. Né? E aí eu disse, olha, eu não tenho interesse mais de continuar, já estou decidido, não vou mais para a reunião, não vou mais entregar relatório, façam o que vocês quiserem. E aí, depois de um tempo, eles anunciaram. Né? E, inclusive, eles até vieram dizer para mim, a gente vai anunciar o seu nome. Eu disse, tá. Então, antes de anunciar, eu mandei a mensagem para todo mundo. Mandei para o WhatsApp, mandei para todo mundo. E
o interessante é a reação. Eu fiz exatamente a mesma coisa que você fez, Jefferson. Porque quando eu recebi a visita amorosa de 2 anciãos na minha casa, eu estava esperando e querendo a visita deles, né? Então, eu tinha várias coisas para colocar, mas eu não usei absolutamente nada do que eu tinha, com exceção da própria publicação deles. Quando eu questionei a publicação de fevereiro, que é essa bem específica, que é uma publicação, inclusive, que foi um divisor de água para muitas pessoas de fevereiro de 2017, eu estou questionando quem? O corpo governante. E você sabe que a gente pode falar de todo mundo, a gente pode falar de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, mas a gente não pode falar do corpo governante. Então, aí, o que aconteceu? Ele disse para mim que, na semana seguinte, o meu anúncio, eu teria a comissão judicativa, então eu questionei qual era o meu pecado. A resposta dele era que era o procedimento. Então, eu disse a ele que ficasse à vontade, que eu não iria também para a comissão, porque eu não iria participar de um tribunal paralelo. Então, foi assim, semana seguinte, teve o anúncio via Zoom também, né? Ainda não tinha reunião presencial. Uhum. Aí eu fiz o quê? Mandei uma cartinha também na terça-feira para todos os irmãozinhos que eu tinha contato no celular, e mandei uma carta muito legal também, com um artigo, tudo bonitinho, informando a eles que eu ia ser desassociada e qual era o motivo. Legal, entendi. Isso é muito bom, pessoal. Isso é muito bom. Isso é muito bom porque no ato que eles anunciam, eles não dizem qual é o motivo. E aí, geralmente, o que acontece, né, Ruth? Quando anuncia, geralmente já começa a fofoca. E aí o pessoal mete lenha, inventa um monte de coisa, de história. E aí, quando você fala, você está dizendo o seu lado da versão. Exatamente. E isso é muito bom. E isso ajuda outros, né? No seu caso mesmo, você, de uma certa forma, foi ajudada porque uma pessoa falou e fez você pensar. Só para colocar, eu não sei se você tem algo parecido, mas quando eu fiz isso, algumas pessoas da congregação concordaram comigo, só que não tinha coragem de fazer o mesmo. Por vários motivos, cada família, tal. E teve uma pessoa que falou para mim, e depois de 1 a 2 semanas voltou e perguntou como é que eu faço, que eu não estou aguentando mais. E aí essa pessoa também saiu. Às vezes um ato desse, né, de você falar, às vezes ajuda o outro, que está sentindo que não quer, mas não tem essa disposição. E aí você fez isso também, o processo de mandar uma mensagem para o pessoal. Como é que foi a repercussão? Foi maravilhoso. No dia do anúncio, na semana seguinte, quando o irmão deu o anúncio, todo mundo já sabia que eu ia ser desassociada. Todo mundo já sabia o porquê. Você anunciou antes, né? Então, não teve surpresa, né? Ele deu o anúncio e a galera já sabia, né, o que ia ser. É isso. E a partir daí é que começa a saga do enfrentamento contra o ostracismo religioso, né? Que é basicamente o tema que a gente vai tratar, né? Porque a torre separou a minha família, né? A torre separa a família da gente exatamente por essa questão do ostracismo. Então, primeiro lugar, o objetivo não é falar mal de testemunha de Jeová, né? Para as pessoas entenderem um pouco isso. Não é a intenção da gente disseminar discurso de ódio, mas as pessoas precisam entender que essa doutrinação é tão forte, é tão pesada, que a gente, a partir do momento em que se dá o anúncio, a partir dali, seu pai, a sua mãe, a sua filha, o seu marido, os seus amigos, os irmãos da congregação, todo mundo para o contato com você, corta o contato com você. Então, isso, sim, é uma atitude criminosa que é praticada contra a gente que está saindo. A gente simplesmente não quer ser mais testemunha de Jeová, independente do motivo. Mas, a partir daí, começa essa saga da discriminação religiosa. Tá? E é um assunto velado. Ruth, desculpa te interromper, mas antes de você falar a respeito da situação com a sua família, você é de qual circuito da Bahia? Jesus Cristo, que pergunta difícil agora. Eu vou perguntar à minha mãe, viu? Vou pedir ajuda aos universitários. Mas qual... Nosso circuito mesmo?
BA-51 é porque a gente já foi de outros. O último era BA-51. Entendi. E aí as reuniões eram em Camaçari, né? Sim, no Salão de Assembleia lá em Camaçari. Pronto. Aí depois Então, eu fui... Esse agora não. Esse era o 54. O 51, a reunião já era em Amélia Rodrigues. E aí, em 2021, você começou a pesquisar, começou a investigar tudo. E como é que foi essas primeiras coisas que você pesquisou? Como é que você reagiu? O que você sentiu? Como é que foi essas primeiras pesquisas? Bem, na primeira eu quase tive um piripaque, né? Vou usar essa palavra aí, porque a minha pressão no dia ela foi para 16/12, alguma coisa assim. Eu passei mal, literalmente mal. Que foi a questão dos pequenos, né? O abuso. As questões de erros doutrinários, elas nem me chocaram tanto assim, porque é tanta luz que vem, que eu digo, não, isso aqui é as coisas que eles vão escrevendo mesmo. E eu fui ler o livro Crise de Consciência. Aí já sabe, né? Você começa a ter uma ideia geral de tudo que realmente acontece dentro da organização. Então, Teve alguma coisa que você, nessa pesquisa, você chegou ao ponto de dizer, não, agora realmente não dá mais? bem, Ou deixa eu ver foi a uma. soma de tudo? Vou citar uma. Eu esqueci o nome do livro agora. Vê meu gato aqui que me adotou. Esqueci o nome do livro agora. Foi um dos últimos que foi estudado, que fala que nós não seremos salvos pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim pelos nossos méritos. Isso foi maravilhoso. Desmerecer nosso Senhor dessa forma, né? E quando você decidiu não continuar mais, você pensava nessa questão da família? Isso em algum momento lhe deu uma confusão de que fazer? Sincero e honestamente, a família foi a única coisa em que eu não pensei. Porque se eu fosse pensar na família, eu não sairia, como muitos não saem. Eu pensei em mim. Estou falando de coração aberto. Eu pensei em mim. Eu não podia viver num lugar, Jefferson, onde eu sei que está algo errado e continuar como se nada tivesse acontecendo. Eu sabia que eu ia perder meus irmãos. Eu sabia que talvez eu pudesse perder a minha mãe ou não, tinha uma incógnita. O meu pai eu tinha certeza que não, mas a minha mãe tinha uma incógnita. Então eu até corri o risco também de perdê-la, mas eu queria estar com isso aqui tranquilo. Então eu não pensei na minha família. Eu só pensei em mim mesmo. Eu digo, não quero mais isso para mim, ponto. Uhum. Entende? Como foi que eles ficaram sabendo? Bem, meu pai já sabia que isso ia acontecer, porque eu forcei a minha desassociação, tá? Eu forcei a minha desassociação. Então, meu pai já sabia que eu queria ser desassociado. Minha mãe sabia por alto, porque ela ouvia as nossas conversas. Tanto que ele me pediu para eu não contar nada do que eu sabia, só falar da revista A Sentinela. Porque ele dizia assim para mim, Ruth, isso é muito perigoso. Essas pessoas são perigosas, você não sabe o que é que podem fazer com você. Ele tinha um certo receio. Então, em respeito a ele, eu só usei a revista Sentinela. Foi a única coisa que eu citei. Porque eu sabia que no momento em que eu questionasse aquilo ali, era o suficiente. Então, eu não usei absolutamente nada. Quando saiu o anúncio, eu estava com eles, né? Porque ele já, a essa altura, eu já não estava nem no grupo da congregação, eu já tinha saído. Então, eu fui assistir a reunião com eles, né? Na casa deles. Na verdade, na época, só a minha mãe ainda assistia, porque meu pai inativo não estava nem aí para a reunião. Então, eu fui assistir junto e lá na casa deles foi que eu ouvi o anúncio, né? Que depois nós comemoramos, obviamente. Muito bom, né? Melhor forma de, de ouvir essas coisas, né? Principalmente quando você realmente não quer mais, né? Tem que realmente ficar contente. E assim, E após o anúncio, como é que foram os procedimentos, principalmente em relação com a família, que os outros a gente sabe como. beleza. Bem, com relação à minha família imediata, pai e mãe, meus pais
sempre foram contra a essa doutrina, né, e norma da desassociação. Sempre foram contra, ok? Então, eles, em momento algum, me abandonaram ou cortaram o vínculo comigo. A relação da gente continuou a mesma, inabalável. Tá? Vou usar esta palavra. Já com os meus irmãos, pouquíssimo tempo depois, os três, na verdade, na mesma semana, foi na semana que eu estava de quarentena, né? Eu tive aquele problema de saúde, né? Naquela época. Então, os três, no mesmo período, me bloquearam do WhatsApp, certo? Cortaram ali o vínculo. E o meu sobrinho foi proibido de falar comigo, embora ele nem seja batizado até hoje. Então, também tem mais de 2 anos, né? A gente já tem um tempo sem se falar, então já tem uns 2 anos que a gente não se fala. Mas aí eu já sabia que isso ia acontecer. Tá? E respeito eles, porque eles foram doutrinados dessa forma. Eu sabia que ia acontecer, tá? Esperava, eu sabia que em algum momento ia acontecer. Uma pergunta que meu irmão me fez, que eu não esqueço, ele falou para mim o seguinte: você nunca teve dúvidas? Mas ele também não me deixou explicar, porque corta, né? Não quer ouvir. Você nunca teve dúvidas, mas também não quer ouvir as suas dúvidas. Então, já te corta. Mas tudo bem. É como eu disse, eu não os culpo, porque a doutrinação é forte e eles estão seguindo conforme o que eles aprenderam. Então, é como eu disse inicialmente, a gente não está aqui para falar mal, né? A gente sabe como é que funciona. Entende? Sim, é verdade. É verdade, Ruth. Então, só para a gente ter ideia, desde o momento que foi anunciado, já fazem cerca de 2 anos. Sim. Da sua família, não precisa dizer, mas teve algum contato ou nada, nada, nada mais? Ai, Deus. Da minha família, sabe, Jefferson, o contato que a gente foi ter depois disso foi no velório do meu pai. E foi fatídico, né? Aliás, desumano. São maravilhosos nesse sentido aí de serem tão fiéis que chegam a ser desumanos. Então, tá. A minha irmã, que eu já tinha um tempo sem falar comigo, né, que é pioneira, né, lá em Salvador, passou por mim e falou 2 palavras: oitinha, no meu joelho, só. Entrou para a capela. O meu irmão me chegou, não falou comigo, e minha outra irmã também não falou comigo. No enterro do nosso pai. Do nosso pai. E todas as TJs que estavam presentes, o comportamento é o mesmo. Com exceção de uma senhorinha que entrou comigo, um senhorzinho que também falou comigo, e essa senhorinha depois foi chamada a atenção. Ela foi chamada a atenção e proibida de visitar minha mãe. Uma senhora de 90 anos foi proibida de visitar minha mãe, porque ela me abraçou lá no velório, entrou comigo na capela. Depois ela foi proibida de visitar minha mãe. Inclusive, eu liguei para uma senhora para questionar que história era essa. Proibiu de visitar, que era para não ficar igual a mim. Que loucura, né? É. Meu Deus. Então, o último contato, se a gente pode considerar, né, como um contato, foi essa situação com seu pai, o falecimento do seu pai. Uma situação que era para ser ao contrário, né? De comunhão, de união na família. Foi totalmente diferente. Foi algo doído, sabe? Depois do enterro, eu não sou hipertensa não, tá, Jefferson? Mas eu tive um pico hipertensivo, eu fui para 23/16. E simplesmente minha irmã foi embora, deixou a gente lá, eu e minha mãe, acabou, sabe? Ninguém tá preocupado, mas porque a minha mãe, ela inativa, né? E eu desassociada e apóstata. Detalhe, né? O pior dos pecados, né? Desassociada e apóstata. Então, a gente que se vire. Mas é como eu falei inicialmente, eu sabia exatamente que ia ser assim. Mas assim, a relação antes de toda dessa situação ocorrer com os seus familiares era uma relação tranquila? Sim. Ou já era um pouco problemática? Como era? Era uma relação tranquila desde criança. Tá? Para você ter ideia, os meus 3 irmãos moraram comigo, cada um em épocas diferentes da vida. Os 3, em épocas diferentes da vida. Meu sobrinho também, em épocas diferentes da vida. Sempre fomos unidos. A gente era uma família. Nós éramos uma família de 6 pessoas.
Depois vieram os filhos, a minha filha, o meu sobrinho. Então, aumentou mais um pouquinho, aí veio os gêmeos, tá? Beleza. Mas era uma família. Nós tínhamos nossos momentos, nossos encontros e tal, tinha a comunicação. Hoje não existe mais nada disso. Zero. Então no caso, de fato, o motivo desse afastamento é a Torre de Vigia, as Testemunhas de Jeová. Exatamente. A Torre de Vigia. Com as suas doutrinas. Não houve nenhum problema, nenhuma briga, não houve briga, discussão. não existe nem oportunidade para ter uma briga. Nem brigar não tem como, né? E se tivesse, a gente até dizia, não, mas eu briguei, mas eu fiz, né? Mas não acontecia, né? Mas não tem oportunidade para ter uma briga, não existe isso. Talvez eu e você possamos até brigar daqui a pouco, mas eu e eles, tá difícil. Não existe isso. Rapaz, e aí você mora com a sua mãe, né? A sua mãe mora com você, no caso. Aí é outra história. Se for contar, a gente chora. A minha mãe, como ela já é inativa, também já disse, né? Abriu o bocão, né? Vou falar assim, não quero mais saber de corpo governante. Já viu, né? Então, é o básico necessário e olhe lá. Que coisa, né? Ruth, tem algum parente, algum familiar que não é testemunho de Jeová? Tenho apenas um, que é o meu tio. Ele não gosta muito de falar sobre questões de religião. Ele já foi da Igreja Batista, abandonou também. Hoje a igreja dele é Jesus Cristo, apenas ele faz a comunhão dele sozinho. Ele não quer nem saber também de religião, mas ele evita até estar debatendo. Ele não gosta de conversar essas questões, não. Mas a gente tem trato, a gente se fala, se dá bem. Entendeu? Mas o que eu queria perguntar. O que eu queria perguntar era as pessoas que conhecem a sua história, que sabem da sua história, como é que essas pessoas reagem quando você conta essa situação? Bem, as pessoas mais próximas sabem da história, mas antes mesmo que eu falasse, elas já tinham uma impressão, porque os últimos anos eu morei no interior. Então, você está muito perto das pessoas, todo mundo te conhece, você conhece todo mundo. Então, elas, por si só, viram o comportamento, viram como era a ausência dessas pessoas, né? E o comportamento como foi lá, naquele momento de dor, de necessidade mesmo. Para você ter noção, minha mãe recebeu 2 visitas apenas depois, e 2 telefonemas, certo? Então, as pessoas lá já sabiam. Agora, quem conhece a gente, sabe, tem aquele carinho, tem aquela amizade, e escuta, né, a história, porque às vezes você desabafa, né? Questões estão ali. De certa forma, a gente tem apoio dessas pessoas, né? Que são a família que criou fora da família. Uhum. Entendi. O pessoal que está aqui nos comentários, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, fiquem à vontade para a Ruth, que eu puxo aqui e mostro para ela. A Ruth, eu já vi você em outros canais falando. No Facebook, eu tenho você no Facebook, você fala abertamente sobre essa situação. Como e quando você decidiu falar abertamente sobre esse assunto? O porquê veio isso de falar para as pessoas o que acontece? Bem, logo depois que eu fui desassociada, eu já tinha um dossiê praticamente pronto em casa das minhas pesquisas. Então, eu adentrei para os grupos de WhatsApp. Então, você começa a ter muito contato com o pessoal da dissidência. Então, eu sentia no meu íntimo que eu tinha que fazer alguma coisa. Por quê? As pessoas precisam entender que quem sai tem direitos. E esses direitos não podem ser cerceados por leis paralelas à lei do nosso Estado, enquanto federação. Então, nós hoje somos uma minoria que está sofrendo e quase ninguém sabe. Entende, Jefferson? Então, por esse motivo e outros, eu entendi que eu tinha que começar a abordar alguns assuntos.
É verdade. É isso que você falou, é uma verdade. Se você falar com 10 pessoas, se as pessoas conhecem, o que, que você sabe da testemunha de Jeová? Eu sei do sangue, sei do aniversário que não pode, Natal, mas o tratamento com os irmãos, poucas pessoas sabem. Poucas pessoas sabem. Poucas pessoas sabem disso. E tem uma pergunta aqui, Ruth, para você. Você ainda tem dúvida sobre lá ser a verdade? Tenho medo de sair e me arrepender. Alexandre Andrade. Alexandre Andrade, eu vou ser direta e objetiva com você. Dúvida nenhuma, ali dentro não existe verdade. A única verdade que existe ali se chama donativos, tá? E, sincero e honestamente, até a Bíblia, a gente tem que pesquisar e prestar atenção com muito cuidado, porque ela foi extremamente manuseada pelo homem. Eu pego muito o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se eu tenho esse exemplo para mim, para seguir, eu jamais vou me arrepender, porque eu não tenho que voltar para lugar nenhum e tenho que dar graças a Deus que eu saí. Então, é o que eu posso dizer para você. Você tem medo de sair e se arrepender. Sinceramente, eu posso falar por mim. Eu não tenho arrependimento nenhum. Também não posso ter arrependimento de dizer do tempo que fiquei, porque tudo na nossa vida é uma construção para a nossa história. E fez parte do que eu sou hoje. Então, voltar jamais e me arrepender de ter saído de jeito nenhum, mesmo tendo perdido a minha família. Eu jamais voltaria para um lugar que eu sei que está tudo errado. Espero ter respondido. É verdade. Eu já vi você, como eu falei, né, você falando, né, para as pessoas, explicando. Como é que é para você, Ruth, esse período, esse tempo que já se passou? Como é que você hoje vê as pessoas que estão lá, as pessoas que deixaram de falar com você, que você percebe que é uma pessoa que tem carinho por você, mas que por conta da religião está seguindo o que eles querem. Como é que você enxerga hoje essas pessoas? Como é que você enxerga a organização hoje? Bem, as pessoas, eu enxergo elas, e com licença da palavra, dignas de pena. E por que eu digo dignas de pena? Porque elas, infelizmente, por estarem tão imunizadas, elas não se dão a oportunidade sequer de ouvir qualquer argumentação, qualquer ponto de vista que seja diferente daquele que elas aprenderam e está lá cristalizado dentro delas. Então, elas, infelizmente, só vão poder despertar por si mesmas, né? Então, eu tenho essa sensação, eu tenho pena. Eu não tenho raiva, eu não tenho rancor, nada disso. Eu tenho pena porque elas foram enganadas e estão sendo enganadas. Então, meu sentimento com elas é esse. Agora, o meu sentimento com relação à cúpula, aí é outro. Aí eu posso dizer que, deixa eu usar uma palavra, é difícil, mas se for procurar, vocês vão achar. Ojeriza. Eu não vou usar a palavra como se eu posso. É ojeriza mesmo, sabe? Repugnância do que vem de lá de cima. Porque é uma pirâmide. E eles não estão no topo, tá? O corpo governante, ainda tem gente acima dele. Então, eles comandam, eles mandam e desmandam com essas novas luzes, com esses novos entendimentos. Eles controlam a vida das pessoas ao bel prazer deles. Eles não são mais uma organização religiosa como se propôs inicialmente, se é que a proposta inicialmente foi essa. Eles hoje são uma empresa que a gente sabe dos ramos que são e que estão comandando essas pessoas aí do jeito que elas querem comandar. Infelizmente, para mim, como eu disse, as pessoas, para mim, elas são dignas de pena. Tenho muita pena das pessoas. Agora, a liderança, pelo amor de Deus, se pudesse, eu mandava fazer igual a Rússia já fez, o Turquestão já fez, e sei lá mais quem já fez, mandava passear. O Alexandre ainda faz outra pergunta, Ruth, para você. Ele diz: eu fico na dúvida sobre qual religião ir. Você teve essa dúvida? Não, eu vou lhe dizer. A gente não é para qual religião ir. Lembra que Jesus falou para Pedro? Para onde nós havereis de ir? Não é para onde ir, é para quem.
A gente tem que ir para quem? Procura Jesus Cristo. Se você tem essa necessidade espiritual, procura Jesus Cristo. Procura imitar Jesus Cristo, aprender sobre Jesus Cristo, porque com certeza, no dia que você aprender tudo isso, você não vai ficar sem falar com uma pessoa, você não vai desejar o mal para uma pessoa, você vai fazer coisas boas. Foi o que Jesus fez o tempo todo. Então, eu não tenho igreja nenhuma para ir, não frequento e nem me convidem porque eu não vou. A minha resposta sempre é não, tá? A minha igreja hoje, ou o meu templo, é esse aqui. É a Bíblia Sagrada. E, como eu disse, ainda pesquiso aqui também com cuidado, porque, infelizmente, tiveram vários concílios e, enfim, mexeram muito nisso aqui. Então, a gente tem que pesquisar, tem que tentar estudar e aprender. Mas religião, Alexandre, meu querido, de jeito nenhum. Um Belino pergunta aqui, ó, você chegou a casar, teve filhos, como eles lhe tratam hoje? Opa, um berlino só foi uma. Eu tenho uma filha, ela fez 18 anos, tá? E interessante, como eu disse, né, eu me batizei muito tarde, então, lá nos meus 20 e poucos anos, foi quando eu me relacionei com a pessoa, vivi maritalmente com essa pessoa, tá? Mas continuava, né, frequentando a reunião, aquela coisa toda, porque ele nunca foi opositor, né, que é a palavra que a gente usa lá. Mas, assim, minha filha, eu ia falar sobre isso, eu até tinha separado. No momento em que ela demonstrou que estava triste, ela na faixa de, sei lá, 14 anos, não sei, talvez menos, eu percebi que ela estava triste, eu parei de fazer o estudo dela. Então, minha filha não é TJ. Me trata super bem, graças a Deus. Ela não é testemunha de Jeová. Tá bom? E meu ex-marido me trata muito bem também, graças a Deus. Verdade. Outra pergunta aqui, crise de consciência. Ruth, você pensou em processar a seita? Aceita propriamente dita, não. Mas agora eu vou falar uma coisa que talvez choque em vocês, tá? E paciência, você tá aí para falar, né, Jefferson? Eu já registrei uma ocorrência, um boletim de ocorrência pelo Disque 100 contra os meus 3 irmãos por intolerância religiosa, ok? Porque se eu prego isso o tempo todo, eu não posso deixar de fazê-lo. Porque, na verdade, é uma tentativa também de trazer eles, para eles entenderem que o que eles estão fazendo, à base das doutrinas e das publicações, está errado, é criminoso. Inclusive, eu ainda nem coloquei ainda, mas entre a questão do abandono afetivo com relação à minha mãe, com relação a mim, não, que eu nem questiono essas coisas, mas tem uma idosa junto comigo também. Então, eu estou trabalhando nisso aí. Mas com relação à seita, eu não acredito que a gente ganhe, não, sabe? Porque a gente, todo mundo, né, de diversas denominações, é ensinado, aprende, fica lá porque quer, se batiza porque quer. Então, eu acho que é causa perdida, na verdade. Uhum. Ok. Inclusive, essa questão do idoso, né, a gente tem até tem um estatuto do idoso, a gente tem. Né? Na Noruega, né, um dos motivos que levaram o governo norueguês suspender a testemunha de Jeová como sendo religião foi a questão da questão ligada aos idosos e os menores. Né? Porque existe, geralmente nos países desenvolvidos, tem uma questão de direitos humanos bem forte, né? Bem estabelecido, e você tratar um idoso ou um menor de idade de forma diferente por causa de religião é um problema sério. Exatamente. Eu acho que talvez o Brasil, né, é um pouco mais devagar para caminhar essas questões, mas né, eu acho que a primeira parte, que é falar, está sendo bem feito pelas pessoas que estão saindo. Tem outra pergunta aqui, Ruth. Sim. Gabriel Lopes. Na sua opinião, qual seria a maior vulnerabilidade que leva essas pessoas a continuar seguindo a Torre de Vigia? A maior vulnerabilidade é exatamente essa, o medo de perder a família. Quem quer perder sua família, gente? Ninguém. Imagina o que é, Gabriel, depois do seu nome ser anunciado ali na tribuna, e você saber que a partir daquele momento
O teu pai, a tua mãe, o teu marido, a tua filha, a tua família, seus amigos, ninguém mais vai falar com você. Especialmente se você não morar debaixo do mesmo teto. Gente do céu, isso é pavoroso. Então, muitas pessoas continuam ainda seguindo as testemunhas de Jeová porque não querem perder suas famílias. Infelizmente, isso é fato. Ok. Muito bem, Ruth. Inclusive, né? Inclusive, uma das formas que está sendo feita é incentivando, né? Crianças, adolescentes se batizar. Olha só, né? A criança, o adolescente se batiza, aí para sair tem a família. E agora? E agora? Complicado, né? Complicado. Muito bem, tem muitas pessoas aqui nos comentários participando, dando aqui as suas opiniões. O Ricardo está aqui. Ricardo, eu já vi você fazendo um live lá com o Ricardo. Ricardo Cândido. Tá aqui. Ricardo Cândido. Grande abraço para Ricardo Cândido. É verdade. Muito bem. Vou fazer outra pergunta aqui. A Ruth não foge das perguntas. Eu não. A pergunta aqui. Belino. Qual é a visão da morte pós sair da STJ? Mudou ou continua a mesma? As quais crenças ainda guarda de lá? Eita, Umbrella, vamos lá. Minha visão da morte. Para mim, nesse momento, na minha atual conjuntura, a única certeza que eu tenho é de que eu vou morrer. Essa é a única certeza. Aquela coisa do paraíso, que virá, etc., isso já se quebrou bastante. Eu sempre tive uma ideia, que eu sempre comentava com meu pai, já vivemos num paraíso, então eu não espero por um, eu tento aproveitar esse onde eu estou, sabe? Com relação à morte, eu acho que é isso. Eu acho que o espírito vai voltar para Deus, que vai voltar, eu não sei, e se voltar, como é que vai ser, eu não me preocupo com essas questões mais. Na verdade, não me preocupo com mais nada, não me preocupo com a Armagedon, não me preocupo com nada disso mais. Eu me preocupo agora é estar com a minha consciência tranquila e aproveitar o máximo que eu puder na minha vida com responsabilidade, né? Porque as pessoas às vezes entendem que a gente vai viver na libertinagem. Não. Com responsabilidade, aproveitar principalmente a natureza, que eu sou uma amante da natureza, mas as minhas crenças, assim, não são mais as crenças da TJ, não. Eu desconstruí muita coisa e continuo desconstruindo. Uhum. Ruth, você ainda tem alguma coisa que você preserva, ou algum ensino, ou alguma coisa que você aprendeu, que você preserva, que você vê que é útil, ou que você ainda concorda? Tá bom. A única coisa que eu ainda preservo de verdade é o Evangelho. Os 4. Isso ainda está intocável para mim. Acho que são os únicos os que eu mais gosto, principalmente de Mateus. Eu amo ler e tento aprender o máximo sobre isso. O restante, eu tenho várias questionamentos, eu já pego as contradições aqui, já mexo ali. Não está mais aquela coisa fechada que era antes. Então, o que eu preservo muito mesmo é a questão dos mandamentos e da questão de Cristo mesmo, do modelo que ele deixou. Uhum. Ok. Tem um comentário aqui que não é uma pergunta, né? Mas aí eu vou aproveitar aqui, né, para você comentar esse comentário que essa pessoa fez aqui. De sair, mas se eu fizer agora, meus amigos e familiares, nem meu casamento irão. Então, estou continuando. É aquela história que a gente falou, né? Do medo de perder tudo. Vai perder tudo. Isso aí agora é uma questão que eu vou dizer para ela, Anne, né? Anne, essa agora é uma questão de consciência. Você tem que parar e pensar em você. O que você quer para sua vida, o que vai fazer bem para você. E fazer conforme o que você decidir. Porque viver também infeliz nesse ambiente, eu não acho legal, não. Mas é uma coisa que a gente não pode opinar. Como eu deixei, claro, eu pago um preço muito alto pela minha decisão. Eu poderia ter ficado lá na zona de conforto, né? E de vez em quando, né, manter o status de ainda ser TJ, mas eu não quis isso. Então, eu sabia que havia uma carga pesada e estou levando aí pela frente, graças a Deus, firme e forte. Verdade. É isso aí, pessoal. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. Rai, enquanto TJ convicta, tinha dúvida de algum ensinamento? Até falou um pouco, mas enquanto pode falar aí.
Não, eu não tinha dúvidas, não. Quando eu era testemunha de Jeová, eu não tinha dúvidas de nada, gente. Eu era uma pessoa, como a maioria que é de hoje acreditava em tudo que vinha, achava que a revista Sentinela era sagrada, que o irmão entrava lá e recebia a inspiração, escrevia, era aquela coisa de que foi implantada desde pequenininha. Não tinha dúvidas de nada. As dúvidas vieram ocorrer a partir do WhatsApp do Mano, que chegou, a partir das pesquisas que eu comecei a fazer, e aí eu comecei a prestar atenção nas coisas. Foi aí que as dúvidas foram chegando. Enquanto convicta, não tinha dúvidas. Ok. O Gabriel aqui fez uma pergunta interessante. Qual a técnica ou tática usada para angariar novos membros? As mesmas que ainda são as promessas de um paraíso maravilhoso que vai vir, de vida eterna, etc, etc, a única religião verdadeira, continua a mesma coisa, gente. Mudou, não. Mudou nada, né? Não, tá a Verdade. mesma coisa. Chegaram as novas luzes aí, mas mudou, não. O Umbelino fez algumas perguntas aqui. Ele está dizendo que ele é ainda e concorda com tudo que você está falando. Tá vendo? Começa assim. Que bom, eu agradeço, né? Porque você, Jefferson, me conhece. Quem conhece sabe que quando eu falo, eu estou falando com base daquilo que eu conheço e que eu sei. Então, já nunca cheguei para inventar uma historinha. Então, o que eu estou falando, com certeza, é o que ele também vive, ou já viveu, hoje está vivendo. Então, nós falamos a mesma língua, na verdade, né? É verdade. O pessoal aqui tá falando. Então, é Ai, por basicamente você isso. disse que eu sou formidável. Você não sabe como eu sou chata, menino. Ruth, tem uma coisa que eu achei interessante na sua fala, que eu queria até comentar, Sim. que você falou o seguinte, eu gosto sempre de falar isso, que você disse que hoje a sua maior preocupação é aproveitar a vida da melhor forma possível e com responsabilidade. Eu vejo algumas pessoas que às vezes não têm muita responsabilidade, vive. Quando eu digo responsabilidade, minha gente, não é você se achar o santo, mas Uhum. você não precisar fazer coisas que vai lhe prejudicar, Exato. que não vai fazer bem para você, que talvez possa ter problemas no futuro. Então, quando você diz essa questão de aproveitar melhor a vida e com responsabilidade, como é que você vê essas questões? Tá bom, vou contar o segredo e a fórmula mágica. Primeiro, voltei a estudar, que eu amo, tá? Estou já no terceiro semestre de artes visuais. Segundo, amo viajar. Pode ser um bate-volta. Amo viajar. Sou louca por fotografia. Quem vai na minha página lá no Facebook, se for no grupo de paisagem, vai achar um monte, todo lugar que eu vou, eu fotografo. Sou apaixonada por música. Gosto de cozinhar, e inclusive quem faz a comida que sou eu, então eu tenho que fazer tudo bonitinho. Gosto de arrumar a casa. Tem um gato aqui que passou na estante aqui, gosto de bicho. Não é meu, não, viu? Ele que me adotou, então passa aqui, eu cuido de coisas. Então eu sou muito, eu sou hiperativa, vou dizer logo também, sou hiperativa. Então eu sou muito disso. Gosto de filmes, gosto de leitura, gosto de bater papo. Isso para mim é aproveitar a vida, tá? Principalmente viajar, gente. Se eu tivesse dinheiro, eu já conhecia esse mundo inteiro, mas vai conhecendo o que dá. Aqui eu moro pertinho da praia, então tem praia maravilhosa aqui no litoral norte. Então, é isso que é, para mim, é isso que é aproveitar a vida. Eu falei do paraíso onde eu já vivo, ao invés de esperar um paraíso que vai chegar, tá? Então, aqui onde eu moro, tem piscina, por exemplo. No final de semana, eu não gosto de ir para a praia, porque muita gente me deu curto aqui minha piscininha. Então, isso, para mim, é aproveitar a vida com responsabilidade. Porque, geralmente, quando a gente sai das TJ, as pessoas acham que a gente vai levar uma vida desregrada, né? Vai abrir, aí, sei lá o quê, e já foi. Mas não. Então, eu já vivo dessa forma, fazendo novas amizades, a network, né, que a gente vai criando, entendeu? Aqui, por exemplo, essa semana eu estava costurando. Então, essas coisas aí. É isso para mim. Quer viver, é isso aí. E vamos aproveitando. Você falou que gosta de cozinhar, gosta de música, né? Uhum. O que você gosta de fazer, de cozinhar? Qual é a música que você gosta? Só para o pessoal
Ah, tá. Eu sou velhaca, viu? Eu gosto de música dos anos 80, eu gosto de rock, pop nacional. Tem uma galera britânica nova também que está chegando, que eu gosto de ouvir. Ah, eu gosto de karaokê, esqueci de falar. Amo karaokê. Cozinhar, eu gosto de massas. E tudo que for que levar queijo, que não sei o que as pessoas gostam de fazer. O trivial também eu faço, mas eu amo massa. Assim, eu não gosto muito de fazer bolo, essas coisas, eu deixo que minha mãe faça. Bolo, não. Ah, e de noite eu gosto de tomar meu cafezinho com uma batatinha doce, uma bananinha da terra, essas coisas. Estou esperando aqui para ver se eu consigo uma cachorrinha, uma salsichinha, aquela tal sour, né, que eu gosto também. Tem esse gato aqui que me adotou, né, o Léo. Ruth, você mora na Bahia, Uhum. você não falou, eu estava esperando um axé. Ah, não! Eu sou uma baiana típica. Não, não, não. Não gosto de axé. Não, odeio paredão, pelo amor de Deus. Se tocar um paredãozinho, eu vou infartar. Não gosto de sofrência. Eu gosto de quê? Vamos lá, da atualidade. É Nem, de nem, Chile, de nem um Elefante, Pablozinho, nem um sabe? O que já Pablozinho, veio, Titãs, Legião Urbana, essa galera aí. nem um Pablozinho. Não, tá doido? Não, nem Pablozinho, tá fora. Tá vendo, minha gente? Rapaz, essa baiana tá muito diferente. Eu sou a baiana típica. Como já me disseram, uma senhorinha, eu falei para ela que a gente estava na praia, lá em Vilas do Atlântico, e aí falando de música, eu disse, não, você conhece o The Carpenters? Aí ela, conheço! E a gente começou a citar, ela, você é uma baiana atípica. Eu disse, eu sei disso. E a conversa foi boa, viu? Ah, e eu amo gente velha, viu? Pelo amor de Deus, eu contar essa história. Então, as amigas lá de Santa Bárbara, elas são todas bem mais velhas, até alguma idade da minha mãe, enfim. Elas falam que somente você para gostar de ficar com a velharia. Porque para sentar, para conversar, é comigo mesmo. Gosto de gente velha que eu falo, gente, não é esculhambação, não, é bem mais velha que eu, sabe? Gosto Uhum. demais. É porque a vibe, né? É. É mais compatível, a gente se sente melhor, né? Eu entendo, eu entendo. Muito bom. Ruth, a gente vai chegando aqui já nos meados dos fins. Né? Você tem alguma coisa que a gente passou que você deixou de comentar, que você guardou aí para falar e não falou? Sim, na verdade, poxa vida, eu preparei uma live. Eu preparei uma live, mas vai ficar para uma outra oportunidade. O que eu quero falar é o seguinte, que nós precisamos ter consciência que as testemunhas de Jeová, não vamos culpabilizá-las pela maneira que elas nos tratam. Por que eu estou dizendo isso? Essas pessoas foram expostas e são expostas a uma programação neurolinguística pelos discursos, pelas publicações, para aprenderem a odiar, no sentido pleno da palavra, aquele que saiu da organização, sob pena de, se fizer diferente, também ser desassociado. Então, pensa a cabeça dessa pessoa que acredita em tudo que eles aprenderam, sabendo que, se ele for falar com o desassociado, ele também será. Então, ele obedece. E aí fere os nossos direitos como seres humanos. Os direitos que estão lá garantidos na Constituição Federal Brasileira, lá no artigo 5º, lá na Declaração dos Direitos Humanos, no artigo 18, que nós temos direito de liberdade de expressão religiosa, de escolher, de crença, de consciência, sem sofrer nenhuma sanção. Mas, infelizmente, a torre impõe essa sanção. Então, nós somos penalizados, nós perdemos as nossas famílias e ficamos com pessoas que comentaram aí, não saíram ainda por medo de perder a sua família. Então, assim, não vamos disseminar discurso de ódio contra as pessoas que são testemunhas de Jeová. Não, elas são vítimas, assim como nós também somos. Agora, cada uma está de um lado diferente da moeda, tá? O grande problema é a liderança. Quem ensina essas doutrinas perniciosas é a liderança das testemunhas de Jeová. Então, vocês que estão aí curiosos, vá pesquisar as doutrinas, tá? Ao invés de, não, testemunho de Jeová é isso. Não.
pesquisa as doutrinas, porque, infelizmente, elas estão seguindo as doutrinas. Graças a Deus, eu estou liberta dessas doutrinas. Ok. Pessoal que está aqui nos comentários, muito obrigado pela participação de vocês. Ruth tem muita coisa para falar, mas você vai ter muita oportunidade. Que eu vejo você quando tem live, eu vejo você direto. Então, vai ter muita oportunidade de você falar muitas coisas. Acho muito legal as suas colocações que eu vejo você sempre colocando lá no Facebook, nas redes sociais de um modo geral. Eu tenho muito em mente essa questão também de que as pessoas elas são, de uma certa forma, vítimas, porque seguem, né, acreditam, às vezes têm medo de pesquisar, porque dá medo. Eu me lembro da primeira vez que eu fui pesquisar, eu fiquei assim, estou errado. Né? Por quê? Porque é ensinado que você está errado pesquisar. Você não pode. Né? Então, tem muita gente que tem medo, não consegue passar essa barreira de pesquisar, de analisar. Né? E se um dia esse medo for superado e houver essa pesquisa, essa pessoa vai ter um olhar aberto e vai entender o que acontece realmente, o porquê que a Ruth faz isso, o porquê tem outras pessoas que falam sobre essas questões. Né? Então, é isso. Ruth, antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que vão lhe assistir mais uma vez, né? Uma mensagem para aquela pessoa que talvez está passando pelaquilo que você um dia passou e que você conseguiu superar, né? Para pessoas que estão analisando, ainda tenham esse medo, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que vão lhe ver. Bem, primeiro, pesquisem. Pesquisem mesmo. Não aceite que ninguém lhe diga, não veja isso ou não ouça aquilo. Vá pesquisar. Deus nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Então, por que deixar alguém governá-lo ou controlar esse livre-arbítrio que nós temos? Tá? Não obedeça cegamente porque o corpo governante disse lá na doutrina, na orientação dele, ou na cartinha que chegou, que você tem que obedecer sem questionar. Não, não foi isso que a gente aprendeu lá com o exemplo dos bereanos. É o quê? Pesquise. Eu sempre toco nessa tecla. E quando sair, como no meu caso, se ocupe. Ocupe a sua mente com aquilo que você puder fazer, com estudo, com trabalho, com suas atividades diárias, não sei, o que te der prazer, o que te motive a continuar vivendo. Para aqueles que estão com medo de perder a sua família, isso é uma questão aí muito pessoal. Vocês têm que analisar se vale a pena vocês continuarem vivendo num ambiente que é nocivo, porque não tem como ficar bem num ambiente sabendo que está lhe fazendo mal, mas você só vai ficar ali porque você não quer perder a sua família. Mas é uma decisão que somente você pode tomar. Eu nunca vou dizer saia, porque não é fácil. Depois que a gente rompe essa barreira, depois que a gente sai desse local, a gente vai ter um enfrentamento de muitas coisas que a gente nunca imaginou que ia passar. Entende? Então, se prepare, converse com pessoas que já saíram, converse com pessoas que já estão lá dentro há muito tempo, como elas se sentem, tenta entender como é que funciona essa dinâmica toda. E é isso, tentar se ocupar o máximo que puder e entender que, infelizmente, essas pessoas e nós também passamos por coisas muito difíceis, que foi essa exposição a toda essa doutrina durante muito tempo. E para se livrar disso, não é da noite para o dia, gente. Leva tempo, não é milagre. Agora, uma coisa que eu digo para vocês, não fica preocupado quando sair para que religião vai, não. Pensa mais em se concentrar em você e vai seguir o exemplo do nosso Senhor, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Põe isso na cabecinha de vocês, tá? E isso é Bíblia. Eu acho que se a gente começar a ver de outra forma, a gente começa a se livrar dessas amarras que nos liga, né? A tanta coisa que existe na nossa sociedade. Ok, Ruth. Pessoal, vamos chegando aqui ao fim. Vocês que estão aí assistindo, tanto no gravado como ao vivo, deixem uma mensagem bem carinhosa para a Ruth, que ela vai ficar muito contente com a mensagem de vocês. E, assim que possível, ela também vai responder. Obrigado pela participação de todos. Obrigado, Ruth, por você vir até nós falar um pouco da sua história.
E aguardo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Grande abraço para todos. Obrigada.